Vamos lá, continuando as nossas aulas. Eu sou Michele Paz Barreto, professora de Biossegurança da TAC 32. Agora, continuando nossas aulas, nossa aula 4, vamos lá para a nossa análise de riscos. A análise de risco é feita em qualquer ambiente, tá certo? Que você esteja trabalhando, nele o qual você está exposto a riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e acidentais. A probabilidade de ocorrer um dano físico, econômico e social naquele local, certo? Vamos a alguns exemplos de riscos físicos. Físico. Riscos provocados por algum tipo de energia, algum equipamento que gera calor ou chamas, equipamentos de baixa temperaturas, frio, equipamentos de radiação, raio-x e os não ionizantes, os de pressões anormais, os que geram umidade, ruídos e vibrações e campos elétricos. Por aí você vê que está englobado várias profissões, não é isso? Várias profissões. Você está exposto a ruídos, a vibrações, a umidade, a pressões anormais, certo? A calor, a chamas e a baixas temperaturas também. Nós da área da saúde, nós estamos ali a equipamentos que geram calor, umidade e campos elétricos, como também de radiação, dependendo da área que você irá ficar. Riscos físicos, estufa, que nós não estamos utilizando mais, porque a estufa ela não elimina os micro-organismos multiresistentes, tá certo? As bactérias gram-negativas, quando elas possuem a micro-resistência. O autoclave, ele é de calor, né? Grandes temperaturas, e você está ali correndo um risco, certo? Físico, de calor. Em todo o laboratório de análises clínicas, nós temos a central de material de esterilização, para esterilização e desinfecção dos materiais, e nós temos o autoclave, porque nele sim, certo? Chegamos a temperaturas acima de 120 graus, e nele sim é eliminado as bactérias gram-negativas e os micro-organismos multiresistentes. Riscos químicos, contaminantes do ar, poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores, substâncias tóxicas, inalação, por absorção e ingestão, substâncias explosivas e inflamáveis, substâncias irritantes e nocivas, substâncias oxidantes, corrosivas, líquidos voláteis, substâncias cancerígenas, digermantes com iodo. Vamos lá. Substâncias tóxicas por inalação. Algumas vezes nós estamos manipulando algo no laboratório, tá certo? E ele é inalável. E por muitas vezes você tira a máscara e diz, não, esse material aqui não vai me fazer, não vai ter nenhuma reação, não vou sentir nada, até hoje eu não senti nada, não vou desenvolver nada. Mas você não sabe o risco que você está correndo no futuro, dependendo daquela substância. Riscos ergonômicos. Elementos físicos e organizacionais que interferem no conforto e saúde. Postura inadequada no trabalho. Iluminação e ventilação inadequadas. Jornada de trabalho prolongada. Monotonia.
esforços físicos intensos e repetitivos, assédio moral, que tem um efeito psicológico, lesão ou lesões que podem ocorrer por causa dessa postura inadequada e por esforços físicos, calor localizados, choques, dores, dormência, formigamentos, fisgadas, inchaços, pele avermelhada e perda de força muscular. Muitas vezes isso acontece na tendinite, né? O esforço por repetição. Nós vemos aqui que o técnico de análises clínicas, ele pode estar exposto aos riscos físicos, pode estar aos químicos, e também está aos riscos ergonômicos. Às vezes você pode pensar assim, não, eu estou aqui dentro do laboratório, na bancada, e só estou exposto a um risco. Não, mas o laboratório em si, ele não é um ambiente com vários microambientes nele. E em cada ambiente, nós vamos ver lá na frente, que é feita a análise de risco e o mapa de risco de todos aqueles ambientes, que vai da recepção até a área do expurgo. Riscos de acidentes. Primário é a própria fonte de risco, quando por si só já é um risco. É quando algo ou algum material, por ele ser já aquele material ali, aquela substância, ele já exerce um risco. Um exemplo, um frasco de éter, um material pérfuro cortante. Por ele ser pérfuro cortante, ele já é um risco. Secundário é a própria fonte de riscos, mas a condição insegura ligada ao humano. Vamos lá. O frasco de éter, ele já é um risco. E o profissional colocando ele em um lugar indevido, perto de uma fonte de calor, o que pode acontecer? Uma explosão, um incêndio. Outro exemplo, um material pérfuro cortante, por si só ele já é um risco primário. Mas se eu descartar ele em um lixo comum, que o nosso lixo comum que nós vimos, ele é descartado em quê? Em sacos pretos. Se eu pegar um pérfuro cortante, não descartar na caixa de pérfuro cortante, descartar no lixo comum, no saco preto, o que pode acontecer no mau gerenciamento de resíduos sólidos da área de saúde ali? Alguém vir se perfurar, deixando assim de ser um risco primário para ser secundário. Fontes de acidentes. Quais são as causas mais associadas aos acidentes hoje em dia na área da saúde, na área da biossegurança? Fatores sociais, tá certo? Que neles estão inclusos o quê? A ausência de capacitação e a ausência de conhecimentos e de treinamento do pessoal. Isso não é... A partir de hoje, vocês já estão saindo aqui dessa área, porque vocês têm um conhecimento e têm um treinamento. E a capacitação, vocês já estão sabendo quais as formas corretas ali de evitar esses riscos de primários. Vocês já sabem que ele é um risco para não causar um risco secundário. Mau planejamento do trabalho, foi aquilo que nós vimos lá no início. Se você pular uma atividade para prestar logo assistência àquele paciente, você pode causar uma lesão ou algo, uma consequência de algo mais na frente, mais prejudicial para aquele paciente. Um exemplo é, eu vou fazer uma coleta naquele paciente de sangue, sendo que ele chegou
dispineico, com muitas tosse, com sudorese, não estava com febre naquele momento, eu tenho que aproveitar aquele momento para fazer a coleta do sangue. Sendo que eu pulei de lavar as mãos. E antes, eu tinha coletado o sangue de um paciente que estava com catapora. O que eu posso levar ali para aquele paciente? Aquele paciente já está imunodeprimido, com a doença de base, e eu posso levar ali para ele também a catapora. Por quê? Eu não lavei as mãos, eu não calcei as luvas, pulando logo para a função de assistência, tá certo? Nós temos que planejar bem nosso trabalho, certo? Para não causar acidentes. Supervisão inadequada e inapta. Nós temos que ter uma equipe de supervisão, tá certo? O qual esteja sempre com capacitações e treinamentos em dia, para haver ali atualizações constantes e ficar na nossa supervisão caso haja alguma dúvida no que exercer naquele momento. A não observância de normas de biossegurança. Muitas vezes eu vou exercer uma atividade, tenho dúvidas ali em qual norma de biossegurança está inserida, mas eu não tenho uma supervisão adequada. Com quem eu vou tirar aquela dúvida? Certo? Práticas de trabalho inadequada e manutenção incorreta. Nós vimos que a manutenção dos equipamentos tem que estar em dia, tá certo? Vocês sempre terem à mão um manual de normas e rotinas, certo? E de cada equipamento, caso haja algum problema nele. Manutenção. Sempre antes da data daquela manutenção ali se vencer, realizar uma manutenção preventiva, tá certo? Mau uso de EPI e EP6, mau uso de equipamentos de proteção individual e o mau uso de equipamentos de proteção comunitários ali. Foi isso que eu falei a vocês. Muitas vezes nós queremos sair mais cedo, colocamos aquela máscara ali abaixo do nariz. Às vezes nós queremos sair mais cedo, não colocamos a touca, não usamos a luva de procedimento, tá certo? E isso vai ocasionar problemas futuros ou problemas que nós poderemos levar para casa para nossos familiares. O uso de materiais de origem desconhecida e duvidosa. Muitas vezes nós queremos comprar materiais para o nosso laboratório de análises clínicas, sendo que aquele material ali não tem procedência e eu não tenho ali colegas da área que compraram já daquele material. Se não tiver o selo da Anvisa, se ele não for liberado pela Anvisa, a agência regulamentadora, tá certo? Ele não é um equipamento para ser utilizado, ele tem sua origem duvidosa. Higiene pessoal, manter sempre uma higiene pessoal em dia, tá certo? Quando sair ali do laboratório, tomar um banho, tirar aquela roupa, não chegar em casa usando aquela roupa, se possível tirar em uma área que não seja seu quarto, que para não levar contaminação do ambiente de trabalho para casa. Quando for manipular aquelas roupas que você utilizou, tá certo? Levar elas sempre em sacos plásticos fechados. E jornada de trabalho excessiva. Muitas vezes nós da área de saúde, nós temos 2, 3 empregos e temos uma jornada excessiva de trabalho. Sendo que essa jornada excessiva de trabalho pode nos levar a ocasionar um acidente, tá certo? Sempre observar isso. Riscos de acidentes, equipamentos de vidro,
equipamentos e instrumentos perfuro-cortantes ou defeituosos, iluminação inadequada, equipamentos que utilizam gases, equipamentos que agregam sistema de trituração e emissão de ultrassom, eletricidade, incêndio e explosão. Riscos biológicos. Amostras provenientes de seres vivos, de qualquer ser vivo, ele é um risco biológico. Plantas, animais, bactérias, incluindo os organismos geneticamente modificados, fungos, protozoários, insetos, amostras biológicas de animais, seres humanos, como sangue, urina, escarro, fezes e secreções. Riscos biológicos podem ocorrer pela patogenicidade ali daquele micro-organismo, a via de transmissão, a estabilidade do agente, a dose infecciosa, a concentração, a origem do material e a disponibilidade de uma profilaxia eficaz. Riscos biológicos, aqui alguns esporos. Riscos biológicos, as gotículas, aqui, de um ser humano tossindo, os parasitas. Riscos biológicos, HPV, queimaduras, infecções oculares, queimaduras. Riscos biológicos de classificação. Grupo de risco 1, risco individual e comunitário baixos. Micro-organismos que têm a probabilidade nula ou baixa de provocar doenças para o homem e que não constituem risco para o meio ambiente, os lactobacilos. Riscos biológicos de classificação, grupo de risco 2, risco individual moderado e comunitário limitado. Germes patogênicos, porém geralmente não apresentam um perigo sério para os indivíduos. Podem provocar infecções graves, porém não se conhecem medidas profiláticas adequadas com risco de propagação limitado ou reduzido. O Schistosoma mansoni. Riscos biológicos de classificação de risco 3. Riscos individual alto e comunitário e limitado. Germes patogênicos que costumam provocar doenças graves. Provocada de um hospedeiro infectado ao outro, existem medidas profiláticas e de tratamento bem estabelecidas. Bacillus anthracis e HIV. Riscos biológicos de classificação, grupo de risco 4. Riscos individual e comunitário elevados. Agentes infecciosos patogênicos que geralmente causam doenças graves, sendo facilmente transmitidas e, na maioria dos casos, não se conhece tratamento eficaz e as medidas profiláticas não estão bem estabelecidas. Vírus do Ebola. Riscos biológicos de classificação. Grupo de risco 5. Alto risco de causar doença animal grave e de disseminação no meio ambiente. Agentes de doença animal e que, embora não sejam patógenos de importância para o homem, podem gerar grandes perdas econômicas e na produção de alimentos. Vírus da gripe aviária, vírus da febre aftosa, gado bovino.
Análise de riscos ambientais, o mapa de risco. Eu vou dar um exemplo a vocês, tá certo? De como mapear ali aquelas áreas onde você está trabalhando. Representação gráfica dos riscos à saúde, identificadas pela CIPA, de cada um de seus diversos locais de trabalho de uma empresa. Aqui são um exemplo para vocês verem. Mapa de risco, reconhecer o processo, identificar os riscos, identificar as medidas preventivas, identificar os indicadores de saúde, conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local, elaborar um mapa de risco sobre a planta e fixar em placa em local visível. Grupo 1, físicos, 2, químicos, 3, biológicos, 4, ergonômicos e 5, acidentais. Os físicos é o verde, químico, vermelho, biológico, marrom, ergonômico, amarelo, acidentais, azul. Um exemplo aqui, na copa. A copa eu tenho risco verde e azul. No depósito, eu tenho o azul e o amarelo. E na sala, eu tenho o risco ergonômico. Níveis de biossegurança. Requisitos crescentes de segurança para o manuseio de agentes biológicos, terminando um maior grau de contenção e complexidade do nível de proteção. O nível de biossegurança exigido para um ensaio será determinado pelo agente biológico de maior classe de risco envolvido no ensaio. Nível de biossegurança 1. Nível de contenção laboratorial que se aplica aos laboratórios de ensino básico, onde são manipulados micro-organismos pertencentes à classe de riscos 1. Não é requerida nenhuma característica de desenho estrutural, além de um bom planejamento espacial e funcional e a adoção de boas práticas laboratoriais. Lactobacilos, micrococos, algumas bactérias anaeróbias e micro-organismos não patogênicos. Nível de biossegurança 2, diz respeito aos laboratórios em contenção, onde são manipulados os micro-organismos da classe de risco 2. Se aplica aos laboratórios clínicos ou hospitalares de nível primários de diagnósticos, sendo necessário, além da adoção de boas práticas, o uso de barreiras físicas primárias, gabinete de segurança biológica e equipamentos de proteção individual, e secundárias, desenho estrutural e organização do laboratório. Nível de biossegurança 2, Chlamydia pneumoniae, C. trachomatis, Escherichia coli e outros coliformes fecais, Helicobacter pylori, Staphylococcus aureus, Treponema palladium, eumintos e protozoários intestinais, diversos fungos, HVA, HVC, HVB, herpes e rubéola. Nível de biossegurança 3, destinada ao trabalho com micro-organismos da classe de risco 3, ou para manipulação de grandes volumes e altas concentrações de organismos de classe de risco 2. Para este nível de contenção, são requeridas, além dos itens referidos no nível 2, desenho e construção de laboratoriais especiais. Devem ser mantido controle rígido quanto à operação, inspeção e manutenção das instalações e equipamentos, e o pessoal técnico deve receber treinamento específico sobre os procedimentos de segurança para a manipulação destes micro-organismos.
Bacilo do Antarcis, Clostridium botulinum, M. bovis, todas as serpas, exceto BCG, M. tuberculosis, fungos, Staphylococcus capsulatum, HIV, HTLV. Nível de biossegurança 4. O laboratório de contenção máxima destina-se à manipulação de micro-organismos de classe de risco 4, onde há o alto nível de contenção, além de representar uma unidade geográfica e funcionalmente independente de outras áreas. Esses laboratórios requerem, além dos requisitos físicos e operacionais dos níveis de contenção 1, 2 e 3, barreiras de contenção, instalações, desenho e equipamentos de proteção e procedimentos específicos. Nível de biossegurança 4. Somente vírus, agente de febres hemorrágicas, vírus da aftosa, vírus ebola, vírus da gripe aviária H5N1. Permita que o sorriso contagie o seu dia. Tenha um bom dia. Na próxima aula, nós vamos continuar com a importância da lavagem das mãos, após precauções e isolamento. Um bom dia.